Período composto por subordinação. Orações subordinadas adverbiais 1. Como sabemos, em um período composto por subordinação, a relação que se estabelece entre as orações é de dependência. Elas funcionam como termos de outras orações, chamadas de orações principais. Orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adverbiais são aquelas que exercem a função de adjunto adverbial em relação à oração principal, exercendo as seguintes circunstâncias: causa, consequência, comparação, condição, concessão, conformidade, finalidade, tempo e proporção. A circunstância expressa pelas orações indicará diretamente a classificação, o nome das orações subordinadas adverbiais. Assim, a oração que expressa a circunstância de causa será classificada como adverbial causal. A oração que expressa a circunstância de consequência, classificada como adverbial consecutiva, e assim por diante. Neste momento, trabalharemos apenas com as circunstâncias de causa, consequência, condição e tempo, a fim de facilitar o nosso estudo sobre as orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adverbiais são introduzidas por conjunções ou locuções conjuntivas subordinativas que as ligam à oração principal. Assim, à medida que reconhecemos as conjunções ou locuções conjuntivas adverbiais, teremos facilidade para identificar a classificação das orações subordinadas adverbiais. O caminho mais fácil é identificar a circunstância expressa pelas conjunções, a relação estabelecida entre as orações, a fim de identificar a classificação se isso for solicitado. Nesta tabela, observamos exemplos das conjunções e locuções subordinativas adverbiais que trabalharemos: causais, consecutivas, condicionais e temporais. Temos na segunda coluna as principais conjunções e locuções conjuntivas, e é importante ter atenção em relação a essas conjunções ou locuções, a fim de facilitar o reconhecimento em um período quando elas aparecerem. Oração subordinada adverbial causal. Indica a causa, o motivo, ou seja, aquilo que determina ou provoca um acontecimento expresso na oração principal. Em um período com uma oração subordinada adverbial causal, observaremos que esta oração provocará, gerará o fato expresso na oração principal. Observe o exemplo. Não viajamos porque estava chovendo. O fato de estar chovendo, esta é a minha oração subordinada adverbial, é a que está marcada, introduzida pela conjunção porque. O fato de estar chovendo provocou, gerou o fato de não viajarmos. Temos uma relação de causa e consequência nesse período, e a oração destacada é o fato que gera, motiva o acontecimento expresso na oração principal. Por isso, a oração porque estava chovendo indica a circunstância de causa e deve ser classificada como subordinada adverbial causal. Oração subordinada adverbial consecutiva indica uma consequência, ou seja, resultado ou efeito de uma ação qualquer, decorrente de outra ação apresentada na oração principal. Nesse período também observaremos uma relação de causa e consequência. Porém, agora, a oração destacada indica o fato que foi gerado, que foi resultado, portanto, sendo uma consequência do fato apresentado na oração principal. Estava chovendo tanto que não viajamos. No primeiro momento, observamos o fato de estar chovendo tanto, que aparece na oração principal. Como resultado deste fato, não viajamos. A oração introduzida pela conjunção que tem valor de consequência, porque é um resultado da oração principal, da ação expressa na oração principal.
Então, a oração que não viajamos precisa ser classificada como subordinada adverbial consecutiva, uma vez que indica uma ideia de consequência. Causa e consequência. Todo período em que aparecer uma ideia de causa, aparecerá também uma ideia de consequência. Essas duas circunstâncias andarão sempre juntas. Como então poderemos identificar se a oração é causal ou é consecutiva, se ela indica a causa ou indica a consequência? Precisaremos observar a oração em que o conectivo está presente. Se o conectivo estiver presente na oração que indica o motivo, a causa, a oração então deverá ser classificada como causal. Se o conectivo, se a conjunção aparecer introduzindo a ideia que foi o efeito, é o resultado, acabou sendo gerado por uma outra ação, teremos então uma ideia de consequência e a oração será classificada como consecutiva. Observe o primeiro exemplo. Não foi à festa porque estava doente. Nós temos dois fatos. O primeiro fato realizado é o fato de a pessoa estar doente. Como a pessoa estava doente, o segundo fato foi gerado, que é o fato dela não ter ido à festa. Neste primeiro período, então, nós temos primeiro a oração principal não foi à festa e depois a oração subordinada porque estava doente. O primeiro fato gerado é introduzido pelo conectivo, pela conjunção porque. O fato de estar doente gera o segundo fato de alguém não ter ido à festa. A oração destacada, então, porque apresenta uma causa, um motivo, sendo o primeiro fato gerado, o primeiro fato realizado, deve ser, então, classificada como adverbial causal, já que ela indica a causa que provocou o fato expresso na oração principal. No segundo período, a organização dos fatos é diferente. Estava tão doente que não foi à festa. Nós temos a mesma ideia de causa e consequência, mas a oração introduzida pela conjunção agora é a oração que indica o fato gerado, o fato realizado, provocado. O fato, então, que indica a ideia de consequência. Primeiro fato. Observamos aí na oração principal, alguém estava doente. Em função deste fato, foi gerada a consequência de alguém não ter ido à festa. A oração destacada, então, precisa ser identificada como adverbial consecutiva, já que ela leva em consideração a consequência, o resultado gerado pelo fato expresso na oração principal. Atenção, então, para períodos em que a ideia de causa e consequência aparecerá, as ideias aparecerão de causa e consequência, e a classificação, a identificação se dará em função de observar que oração está sendo introduzida pela conjunção. Conjunção que indica a ideia de causa ou conjunção que indica a ideia de consequência. Oração subordinada adverbial condicional expressa uma condição entendida como uma obrigação que se impõe ou que se aceita para que determinado fato apresentado na oração principal se realize ou não se realize. Dependerá, é claro, do contexto. Quer dizer que, para a oração expressa, ação expressa na oração principal, uma outra ação deve ser observada, deve ser levada em consideração para viabilizar ou não o acontecimento apresentado na oração principal. Exemplo: viajaremos amanhã se não chover. A minha oração principal é viajaremos amanhã. A ação observada nesta oração principal só acontecerá observando a condição de não chover. Quer dizer, então, que a oração viajaremos amanhã está condicionada, precisa levar em consideração o fato de não chover. Se chover, o que observaremos é que a viagem não acontecerá.
A oração se não chover, introduzida pela conjunção se, indica então uma circunstância de condição e deverá ser classificada como uma oração subordinada adverbial condicional. Oração subordinada adverbial temporal indica o momento, a época, o tempo de ocorrência do fato apresentado na oração principal. Observaremos no período que a oração principal terá uma outra oração relacionada a ela, introduzida para indicar o tempo, o momento em que a ação expressa na oração principal se dará. Exemplo, o jogo terminou quando eram 10 horas. O jogo terminou é a minha oração principal. Quando eram 10 horas, indica o tempo, o momento em que a ação de terminar o jogo se deu. A oração quando eram 10 horas, introduzida pela conjunção quando, indica a circunstância de tempo, devendo ser classificada como subordinada adverbial temporal. Dependendo do contexto em que se apresenta, uma mesma conjunção ou locução conjuntiva pode ter sentidos diferentes, como, por exemplo, a locução conjuntiva desde que. Observe os exemplos. Desde que assumiu o cargo, muitos recursos foram cortados. Muitos recursos foram cortados é a oração principal deste período. E a oração desde que assumiu o cargo, introduzida pela locução conjuntiva desde que, indica o momento em que os recursos foram cortados. A pergunta que faríamos nesse período é a pergunta quando? Quando muitos recursos foram cortados? E a resposta que teremos para indicar a ideia de tempo é a oração desde que assumiu o cargo. Observe que nesse exemplo, a oração subordinada adverbial temporal inicia o período. Nos outros exemplos, tínhamos primeiro as orações principais e em seguida as orações subordinadas adverbiais. É possível identificarmos períodos em que a oração subordinada adverbial iniciará o período. É uma possibilidade. Segundo exemplo, irei à praia desde que não chova. Irei à praia é a minha oração principal, iniciando aí o período, é a ordem direta desse período, sendo iniciado pela oração principal. E a oração desde que não chova apresenta uma condição para que alguém vá à praia. A pergunta a ser feita é: em que condições iremos à praia? Com a condição de não estar chovendo. Nesse exemplo, a locução conjuntiva desde que introduz a oração desde que não chova, passou a identificar, a expressar uma circunstância de condição. O contexto é outro e a classificação da locução conjuntiva também passa a ser outra. Importante, então, observar o contexto em que as conjunções ou locuções conjuntivas aparecem, porque as circunstâncias podem ser modificadas em função do contexto. Explicação e causa. Estudamos nas orações coordenadas a oração coordenada explicativa, e ela pode ser confundida com a oração adverbial causal em função de as conjunções pois e porque poderem introduzir tanto as orações coordenadas sindéticas explicativas, indicando uma ideia de explicação, quanto as orações subordinadas adverbiais causais, indicando uma ideia de causa. Veremos então alguns exemplos a fim de estabelecer a diferença entre a ideia de explicação e a ideia de causa. O vizinho vai viajar porque colocou bagagem no porta-malas. Colocar bagagem no porta-malas não provoca a viagem. Pelo contrário, a viagem é o motivo da arrumação das malas. Primeiro a gente pensa na viagem e no momento seguinte a gente pensa em colocar a bagagem no porta-malas. Assim, a oração destacada, porque colocou bagagem no porta-malas, expressa a ideia de explicação. O que observamos nesse período é que, em função de viajar, eu entendo que o fato de colocar as malas justificaria a ideia da viagem do vizinho.
Em função dele decidir viajar, ele colocou as malas, a bagagem, no porta-malas. A ideia, então, expressa pela conjunção porque é uma ideia de explicação, já que o fato de colocar a bagagem no porta-malas não vai gerar a ideia de viajar, é justamente o contrário. Alguém decidiu viajar e, em função disso, decidiu colocar a bagagem no porta-malas. A oração porque colocou bagagem no porta-malas indica, então, uma ideia de explicação e deve ser classificada como coordenada sindética explicativa. Segundo exemplo, leve o agasalho, pois está frio. O verbo da primeira oração, leve, está no modo imperativo. A segunda oração, portanto, introduz apenas uma explicação, uma justificativa para a oração anterior, devendo ser classificada como coordenada sindética explicativa. Quando dizemos a alguém leve o agasalho, não podemos garantir que essa ação será praticada pelo nosso interlocutor. Ao acrescentar a oração pois está frio, justificamos o motivo pelo qual pedimos a alguém para levar o agasalho. Por isso, a oração pois está frio indica a ideia de explicação, é apenas uma justificativa, uma explicação para o fato de solicitarmos alguém que leve o agasalho. Está frio não é um fato que gera levar o agasalho, que provoca que alguém leve o agasalho. Não é possível garantir que o fato de estar frio fará com que alguém leve o agasalho. Observe que o primeiro verbo, o verbo da primeira oração, é um verbo que aparece no modo imperativo, então não há neste período uma relação de causa e consequência. A oração destacada indica apenas uma ideia de explicação. Por isso, deverá ser classificada como coordenada sindética explicativa. Por último, o vizinho vai viajar porque recebeu uma oferta de emprego em outro estado. A oferta de trabalho em outro estado motiva, provoca a viagem, tanto que ocorreu antes dela. Por isso, tem-se uma oração subordinada adverbial causal. A oração que indica a circunstância de causa sempre gera um outro fato. O que se observa nesse período é que, num primeiro momento, o vizinho recebeu uma oferta de emprego em outro estado. O fato dele ter recebido uma oferta de emprego em outro estado gerou o fato de ele precisar viajar. Nesse período, sim, observamos uma relação de causa e consequência, diferentemente do período em que aparece uma oração com sentido de explicação, e a oração introduzida pela conjunção porque recebeu uma oferta de emprego em outro estado, provoca, gera, tem como consequência o fato de o vizinho ir viajar. A oração, então, introduzida pela conjunção porque indica a circunstância de causa, já que ela gera o fato expresso na oração principal vai viajar, e deve ser, então, classificada como uma oração subordinada adverbial causal. Em outro momento, estudaremos as outras 5 circunstâncias expressas pelas orações adverbiais.